Bom, meus irmãos, eu vou fazer uns comentários nessa noite, continuando, né, as nossas buscas de entendimento através da leitura dos 50 anos depois. Eu li certa vez de um escritor inglês chamado William Styron, que um grande livro deve nos deixar com muitas experiências e também um pouco exausto. Lendo um livro, nós viveremos várias vidas enquanto o lemos. E esse comentário do William Styron é confirmado hoje pelos chamados neurocientistas, que são biólogos, médicos, neurologistas, enfermeiros, psicólogos, que entram na área acadêmica da neurociência, e eles descobriram que o nosso cérebro, formado por células chamadas neurônios, essas células estão sujeitas a um fenômeno chamado neuroplasticidade, que, apesar de ser um nome um pouco pomposo, ela tem um significado muito simples, que essas estruturas celulares, elas podem se recompor fisicamente. E desses psicólogos, neurologistas, cientistas em geral, que trabalham em várias universidades dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, da Alemanha, eles usam a seguinte experiência no caso da leitura de romances. As pessoas participam do estudo, elas assinam, né, que elas estão aceitando todas participar daquele estudo como um sujeito do estudo, e aí elas se comprometem, vão lá para os lugares onde está determinado o estudo e fazem a leitura dos livros que são determinados. E tem dias determinados que elas se submetem não apenas a um questionário, como também o exame do seu cérebro por uma ressonância magnética funcional, que é um outro tipo de ressonância magnética diferente dessa que nós temos acesso nos laboratórios. Essa funcional, ela é visualizado enquanto a pessoa está sendo estudada, ela é visualizada ao vivo, né? E a maioria das pessoas estudadas, os leitores dos romances, eles apresentam modificações em algumas áreas do cérebro, especialmente a área de linguagem, né, que é a área de Broca, e outras áreas que melhoram a sua performance cognitiva. Então, a leitura, o que nossos pais diziam, leiam os livros que você vai ficar mais inteligente, que você vai saber falar melhor, que você vai saber usar melhor as palavras. Isso hoje
reconhecido porque se uma área do cérebro ela se desenvolve porque a pessoa está lendo um romance, e eu não estou falando de romance espírita, estou falando de romance. Então foram as experiências que foram feitas aqui foram feitas com autores notáveis, né, como Victor Hugo, Balzac, que são autores assim que trazem assim experiências vivas aos romances, né, que eles conseguem imprimir no leitor uma vivência em 3 dimensões. A pessoa vivencia o momento, vivencia a situação histórica do momento, a pessoa entra nos dramas que estão sendo vividos naquela época. E aquilo ali tudo, o cérebro vai reconstruindo. Então, é essa parte criativa da leitura que o cinema produz, mas em menor quantidade, que o teatro produz, mas em menor quantidade. Nada se iguala ao poder criativo da leitura. Portanto, é possível que de todas as artes, a literatura talvez esteja num andar superior, sem desmerecer nenhuma. Mas porque eu estou me referindo assim às produções de fenômenos, né? Então já vimos aumentar a área de compreensão e expressão da linguagem, né? Que é a área de Broca, né? A área da imaginação criativa, inclusive, né, na imaginação criativa há uma modulação da produção de neurotransmissores. É sinal de que, possivelmente, uma pessoa que está assim, numa fadiga física, emocional, causada por lutos, né, e outros traumas, ela pode ter um efeito que a leitura produz, talvez, não houve ainda esse estudo comparativo, chamado estudo duplo cego, né? Com medicamentos, mas não existe nenhuma prova de que uma medicação produza um efeito melhor do que uma leitura. Antes de haver medicações, as pessoas procuravam ajuda lendo, se informando, buscando novas interpretações, novas ressignificações para suas dores, né? E agora uma coisa interessante a gente avaliar aqui. Quantos de nós espíritas já não ou escutaram que os romances são deleite e os livros técnicos, filosóficos e doutrinários, eles são superiores, porque eles vão nos abrir a mente ao conhecimento. E aí, diria eu, por que se nós lemos aqui opiniões, não só opiniões, mas exemplos de vida de um homem digno como Nestório, que, sendo escravizado, foi vendido em praça pública, comprado após o Caio Fabrícios examinar seus dentes, examinar seus músculos, apertando o bíceps, apertando a coxa, vendo sua força muscular, analisando o seu tórax, o tamanho do seu tórax, a compleição física, como se ele fosse uma peça, um animal. E ao dá-lo de presente ao seu futuro sogro, Elvídio Lúcius, esse homem dessa dignidade toda se tornou professor das filhas de Elvídio Lúcius. Uma delas era a Célia Lúcius.
Então vejam que coisa interessante. Esse homem Nestório, um homem de uma cultura invulgar, ele fez um discurso para o Ovídio Lentulus sobre a história de Roma que impressionou Públio Lentulus, impressionou o Ovídio Lúcius. Então, assim, essa cultura e essa sabedoria que ele manifestava estão expressas aqui em vários momentos de suas falas, inclusive uma palestra que ele fez de improviso nas catacumbas, palestra essa a qual Célia Lúcius compareceu na companhia de uma amiga de sua mãe, Túlia Servina, onde ela reencontrou o seu professor e onde ela reencontrou o seu noivo, que desde os tempos da Idumeia ela não via mais. Olha que coisa maravilhosa. Então nós vemos isso daqui, o discurso que ele fez, ele abre um texto do Evangelho. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Só me deem um segundo que eu vou fechar uma janela que tem um som do vizinho entrando aqui. Infelizmente nós ficamos sujeitos a isso nesse período, né? A interferências, né, de ruídos. Então, o romance, ele não é apenas uma linguagem, é uma metalinguagem. Ele nos transfere a uma outra dimensão. Então, há uma modulação, isso eu estou falando apenas do ponto de vista físico, na produção desses neurotransmissores, que são serotonina, melatonina, noradrenalina e dopamina, né, que nos dá assim, uma sensação assim, de prazer e satisfação muito grande. Ligar um ventilador para ver se abafa um pouco o som de fora. Mas não vamos nos deter ao cérebro. Nós vamos além do cérebro. O que existe além do cérebro? Imediatamente após o cérebro, é a nossa constituição psicofísica, também chamada corpo espiritual ou perispírito, que é um corpo sutil, e nesse corpo sutil se fixam, se modificam e se plasmam emoções. Então, ler um romance espírita de boa origem permite uma mudança no nosso padrão físico, mental e perispiritual, no nosso perispírito. É claro que existe também uma mudança espiritual, mas nós estamos ainda no nível perispiritual. Então, assim, o corpo pode se regenerar e o perispírito, que também tem lesões, pode se regenerar também através de leituras, de romances. Eu estou sendo específico de romances, porque o leitor vive os personagens e ele passa por um processo de identificação com esses personagens, que pode produzir 3 tipos diferentes de identificação. Nós podemos nos identificar com padrões psíquicos e comportamentais de naturezas de personagens, naturezas essas as quais
nós acreditamos já haver superado. Exemplo: Cláudia Sabina, que tinha um padrão de personalidade muito intenso. Ela era uma pessoa muito, digamos, exuberante na sua forma de ser. É difícil, hein? É difícil trabalhar assim. É verdade. Um direito que as pessoas acham que tem de invadir, né? Olha só. Um direito que acham de invadir a vida dos outros, né? É isso, gente. Então, Cláudia Sabina, ela tinha características, era um ser invejoso, ciumento, ardilosa. Ela tinha momentos de intemperância, intempestividade, explosão emocional muito grandes. Tudo isso escondendo uma grande carência afetiva e emocional. Essa Cláudia Sabina, ela entra na história dos 50 anos depois, quando ela não consegue controlar esse ciúme doentio, esse ciúme patológico que ela tinha, e ela procura a ajuda de uma médium para fazer um ardil, uma trama diabólica para fazer a separação de um casal e ela entrar como a pessoa salvadora da situação, né? Aquela que vai consolar o homem traído, né? É um padrão já muito repetitivo nas nossas sociedades, né? Nós podemos também nos identificar. Por que algumas pessoas se identificam com pessoas como Cláudia? Porque as pessoas também têm ciúme. Porque são pessoas carentes. E tem pessoas que a forma de reagir à carência é uma forma explosiva. A pessoa age raivosamente. Na verdade, nós estamos numa fase de muita raiva. A raiva, né? Os mecanismos de adaptação muito primitivos produzidos pela suprarrenal estão super comuns e as pessoas estão falando, agindo, se manifestando todas com muita raiva. Mas assim como nós podemos nos identificar com essas pessoas, com esses padrões psíquicos, os quais nós achamos que nós já ultrapassamos. Então assim, nossa, eu estou sentindo tanto essa situação da Cláudia Sabina, porque eu também já fui assim, né? Eu já passei por essas experiências de ter ódio, de ter rancor, de explodir. Hoje eu já sou uma pessoa, depois de ser espírito, já sou uma pessoa mais controlada, mais, enfim, essas análises que nós fazemos de nós e que muitas vezes são análises muito superficiais, porque a maioria das vezes nós não superamos nada do que nós pensamos que nós superamos. Mas supondo que tenhamos superado, supondo isso, há uma identificação porque nós lembramos de que nós passamos por situações assim em nossa vida. Mas também nós podemos ter assim, uma certa identificação com pessoas, vamos dizer, que não tramaram nada, que não fizeram nenhuma grande maldade, mas que são pessoas assim num nível espiritual mediano, como nós, a maioria de nós se considera num nível espiritual mediano, né?
com os nossos conflitos existenciais, né? Conflitos esses que nos fazem reviver o drama existencial de Paulo de Tarso. O bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que não quero fazer eu faço. Então esse conflito interior entre o espírito e a carne, entre as tensões carnais que nos arrastam para a terra e as pulsões espirituais que nos impulsionam para os planos superiores, entre essas dimensões nós existimos. Então, quando nós nos identificamos com esses personagens, e aqui vou citar 3 apenas. A Túlia Servina, que ela foi a uma reunião cristã, né? Ela queria ir com a Alba Lucínia, mas a Alba estava muito cansada, muito amargurada, né? Ela vivia assim muitos problemas por causa de um assédio que ela sofria muito grande, era uma coisa assim que dava a ela muita náusea, um homem asqueroso, um camarada chamado Lólio Úrbico, uma pessoa que dava náusea, a presença dele lhe nauseava de tão asqueroso que ele era. Então aquilo esgotava fisicamente e mentalmente ela. Então ela preferiu que a filha fosse no seu lugar. Por quê? A Túlia Servina já tinha ido a umas reuniões cristãs com uma finalidade: resolver seus problemas de casamento. Por quê? Assim como a Alba Lucínia sofria com o assédio que ela sofria e que o seu marido sofria da Cláudia Sabina, então ela sentia que a harmonia do lar estava pedindo socorro. A Túlia Servina também sentiu que seu marido não era aquela pessoa como antes, já não era aquele amor todo, e que ela sentia presença de possíveis infidelidades. Então ela foi recorrer ao grupo cristão, que disseram que as rezas cristãs curavam os problemas matrimoniais. Então, para curar, então eu vou na reza cristã. E ela foi. Como Alba não quis ir, então ela levou Célia, que já era, digamos, já tinha cerca de 18 anos. E lá foi um encontro, uma noite memorável, porque ela ouviu a palestra de Nestório, né? E reencontrou o seu professor e reencontrou o seu noivo. Então foi uma noite memorável para ela, né? Mas a Túlia Servina é um exemplo de uma mulher assim simplória, que ela estava interessada no seu bem-estar, e as reuniões cristãs para ela eram simples. E hoje nós vemos as pessoas que vão a uma religião, digamos, a uma religião espírita, uma casa espírita, porque está com problema em casa, né? Houve uma dissonância qualquer no relacionamento, a pessoa vai para a religião. Resolveu, bom, agora eu posso sair. A pessoa sai. Isso é muito comum. Isso é muito comum. As pessoas que têm assim, um padrão de permanência num grupo espírita, vê muito isso. Pessoas só vão quando estão com problema. Quando o problema resolve, sabe, o problema financeiro, vai. Quando o problema financeiro resolve, a pessoa sai. Se está com problema no casamento, vai. Quando o problema resolve, a pessoa sai. É só para resolver. É esse padrão de Túlia Servina. Então a pessoa se identifica com ela, né? Outro também que eu lembrei desse padrão comportamental mediano é o da própria Alba Lucínia, né? Que apesar de ser uma pessoa justa, ela libertou o Ciro quando ele salvou a filha dela. Ela não deixou o marido sacrificar a filha quando
numa situação em que ela estava sendo acusada de adultério, mas a filha se apresentou como a responsável pela, pela situação de uma criança que veio à luz numa viagem longa que o pai, durante uma viagem longa que o pai fez no retorno do pai. Então, ela impediu que o marido executasse a filha ali na frente dela com um punhal, né? Então, apesar desse instinto da justiça, de conciliação, de apaziguamento, ao mesmo tempo ela era uma pessoa que demonstrou em várias situações da vida dela duas características muito ruins da personalidade humana, que é a tibieza e a pusilanimidade. A tibieza é uma falta de determinação. E a pusilanimidade é quase que uma covardia. Então, para manter o seu casamento, ela permitiu que o marido expulsasse a filha. Então, esse é um padrão muitas vezes comum nos dias de hoje. Eu, por exemplo, vejo muitas mulheres que preferem manter a estabilidade de um casamento, de um segundo casamento, já que o primeiro já foi destruído, ela prefere manter a estabilidade de um segundo casamento, mesmo recusando-se a ver que o seu companheiro está seduzindo a sua própria filha. Ela, muitas vezes, essa mulher, a mãe da filha seduzida, e a própria avó, são casos inúmeros. Eu estou citando isso porque é assim quase que um padrão. Mãe e avó da criança culpam a menina e santificam o homem que está seduzindo a adolescente ou criança, culpando, dizendo que a criança é que foi culpada. Isso é muito comum. Então, esse é um padrão assim que pode nos arrastar a fenômenos completamente anormais, né, na sociedade. E o outro, o Elvídio Lúcio. O Elvídio Lúcio era um camarada que viveu assim, às expensas de um governo corrupto. O imperador romano deu fazendas enormes para ele na Idumeia, para ele criar cavalos. Cavalos esses que foram dados para ele. Com a criação dos cavalos e as guerras em que Roma se envolvia, comprava os cavalos dele. Agora, olha só. O governo dá terra e cavalos para uma pessoa e compra os cavalos das pessoas para fazer suas guerras. E diz ele, contando a Caio Fabrício, que isso aí o deixou podre de rico. Ele tinha dinheiro para 3 reencarnações. Então, assim, é um padrão de uma pessoa que era subserviente com os seus superiores, quase um capacho. O que o imperador mandasse fazer, ele fazia, mesmo prejudicando sua família, como fez dessa vez em que houve esse acontecimento todo. Foi uma situação tramada para ele, pela Cláudia Sabina, para ele viajar e ficar 1 ano fora. Só para escolher as obras de arte que ia ficar na cidade que o imperador ia fazer para ele. O imperador construiu uma cidade para ele, um imperador corrupto, usando dinheiro público para construir uma cidade luxuosa, e manda Elvídio Lúcio abandonar a família dele para ficar nessa outra cidade, na companhia da Cláudia Sabina,
que tramou isso tudo, só para escolher as obras de arte, as mármores, a importação das pedras, de onde que importar, de onde que ia chegar, como ia construir, como ia ser feito. Então era subserviente, um capacho de pessoas corruptas, ruins, cruéis, e ao mesmo tempo era impiedoso e duro com os subordinados, de modo a não aceitar nenhum pedido de perdão. Não aceitava, era duro. Então esse é um padrão muito comum, as pessoas serem assim, completamente sem linha com os que estão abaixo e com os que estão acima. Isso é uma situação também, um padrão de conduta muito comum. E por último, nós podemos nos identificar, né, com pessoas que estão num padrão psíquico e comportamental além ou muito além do nosso. Digamos, além do nosso. Ciro, que renuncia à expressão da sua paixão sensual por Célia, por reconhecimento que naquela existência aquele amor seria impossível, porque ele era um escravo e ela era uma aristocrata. E que não haveria necessidade, ou melhor, não havia motivos para enfrentar essas graves situações sociais por causa de uma possibilidade de um amor que iria acabar em tragédia, certamente. Então ele reprimiu a sua paixão. Ele viveu o amor e reprimiu a paixão. E em outra oportunidade nós vamos falar um pouco sobre Ciro, que a personalidade dele é muito interessante. A personalidade dele foi talhada no sofrimento e na cultura, porque ele aprendeu com a leitura, né? Em outras oportunidades nós vamos falar sobre Ciro. Então, naquela vida, ele conseguiu sublimar a sua paixão. Então, esse é um exemplo de alguém que está acima. Outro exemplo, um pouco além do de Ciro, é o Neio Lúcio, que como um jurista romano, alguém, digamos, como se fosse um ministro do Supremo Tribunal Romano, ele declinou de toda essa posição que ele tinha na sociedade aristocrática romana. Ele vivia no bairro mais nobre de Roma, né, Aventino. Ele declinou da crença nos deuses por causa da conversa com uma menina. Conversa essa que Emmanuel chama um anjo e um filósofo. É o capítulo 2 desse livro. Um anjo e um filósofo. É o encontro da ternura de Célia Lúcius com a sabedoria amorosa de Neio Lúcius. Mas ele, que foi a demanda do pai dele, do pai de Célia, Ovídio, era que Célia, em contato com alguém da sabedoria do pai, que Ovídio Lúcio era uma pessoa mais grosseira. Ele não era dado à cultura, ele era dado a comércio. Comprar cavalo, vender cavalo.
a esperteza, o tino comercial, fazer dinheiro. Fazer dinheiro, make money, make money, make money. Já o Neio Lúcio, uma pessoa, digamos, bem estruturada na vida, mas não queria ser rico. Ele gostava do conforto, das facilidades sociais que o alto cargo dele gerava, né? Um cargo público de alta hierarquia. Mas era uma pessoa que gostava da cultura, da religião, era uma pessoa sensível. Tão sensível que cedeu a Célia. O intuito do pai foi reverso. O pai achou que ele ia convencer Célia das tradições romanas e Célia provou a ele que aquelas tradições não valiam nada. Estavam destinadas ao lixo histórico, como hoje estão. Quem fala em Júpiter, nesses deuses todos, quem só fala como valor histórico, cultural. Tem alguém que é devoto de Júpiter hoje? Tem. De Apolo. Bobagem. Virou bobagem. E Célia provou isso ele naquela época. E ele declinou daquelas crenças e aceitou o cristianismo por causa de Célia. Então, se nós vermos que alguém de uma grandeza dessa é capaz de abandonar toda uma estrutura, uma tradição, para se entregar a uma crença nascente que vinha de pessoas humildes, simplórias, considerados uma raça inferior, porque os romanos eram racistas. E eram racistas intolerantes. Eles se achavam mesmo superiores. Então, aceitar uma religião que nasceu de um andarilho judeu, que foi Jesus. O andarilho andava pelas ruas, pelas cidades pregando. Só naquele circuito da Palestina. Nunca saiu daquele circuito. Nunca saiu. Nestório, também alguém que está num padrão superior. Ele foi humilhado, vendido em praça pública, mas era um professor. E após a sua libertação, que Ovídio e Alba Lucínia também libertaram Nestório, libertaram Ciro, depois libertaram Nestório. E Alba disse o seguinte: Nestório, a nossa casa, um professor das nossas filhas, tem que ser um homem liberto. Então ela usou lá uma varinha, colocou sobre a cabeça dele e disse lá umas palavras lá de certa convenção social, declarando-o liberto a partir daquela data. Ela não queria que as filhas aprendessem com um professor escravo. Que naquela época era comum os professores serem escravos, né? Os escravos domésticos eram professores e médicos, né? Lucas mesmo foi um médico escravo, né? Era uma profissão, eles tinham direito a ser profissionais liberais se eles fossem libertos. Se não fossem libertos, eles ficavam escravos. E os romanos compravam, né, médicos e professores gregos, né, que eram mais sofisticados, né? Haviam outros no mercado, mas os gregos eram os melhores. Ou alguém que está muito acima de nós, como Célia, né? Que ela sozinha vivenciou todas as bem-aventuranças do Sermão das Beatitudes.
se nós colocarmos as 9 beatitudes, ela vivenciou todas. Nós fizemos um estudo sobre isso. E assim, desse jeito, quando nós fazemos uma identificação com alguém que está dominado por alguma coisa que nós consideramos haver superado, por exemplo, a pessoa se identifica com Cláudia Sabina, mesmo achando que já superou aquela fase de ciúme, de traição, de intriga, de fofoca, de bater no Facebook, e fulano falou isso, fulano falou aquilo, e perdem horas fazendo intrigas e acusações. Fulano falou isso, aí falou isso aqui, ó, eu printei que ele falou aqui, ó, ele falou, tá aqui, eu printei, ó, ele disse, ela falou, não sei o que. Ele apagou, mas eu salvei. Então as pessoas ficam nessas picuinhas e um dia conseguem se libertar dessa infelicidade humana do mundo das intrigas. Então, quando a pessoa consegue ir ler que a Cláudia era uma intrigueira, caluniadora, sai, eu fiquei muito, me fez muito mal ler sobre Cláudia Sabina, porque eu acho que eu já passei por isso que ela estava passando. Eu fiquei até com pena dela, porque ela era injustiçada, ela veio, foi uma plebeia, né? Foi seduzida na adolescência, teve um filho filho de um aristocrata, esse aristocrata a abandonou para casar com outro aristocrata, abandonou a plebeia para casar com o aristocrata, então ela ficou queimando. Quando ela, por fim, se casa com um prefeito corrupto, que não a amava, a quem ela não amava, prefeito também que não a amava, e casou com ela porque ela era bonita, e ele queria alguém para apresentar na sociedade. Então essa vida que nós vemos hoje, nessa sociedade falsa, já existia na sociedade romana, e era tão vibrante essa vida falsa, hipócrita, fingida, que Célia, quando veio com a família da Idumeia, o vídeo foi trazido, o imperador o trouxe da Idumeia, onde ele tinha as fazendas dos cavalos, para a vida em Roma. Célia achou horrível, ela ficou com uma melancolia, porque por causa da nostalgia dos tempos que vivia na roça. Ela não gostou de viver na cidade grande, uma cidade só de gente falsa. Ela gostava de andar descalça, de andar à vontade, e não daquelas roupas cheias de pérolas, cheias de horas fazendo penteado. Ela detestava isso. Aquilo era nauseabundo para ela. Então a pessoa pode ficar com pena da Cláudia Sabina e se identificar, né? Mas quando nós já superamos esse padrão, nós entramos num processo de, aí sim, de neuroplasticidade, quando nós criamos novas redes neurais que fazem a gente ver como foi errado aquele tempo que nós vivemos nessas picuinhas. Então a leitura do romance nos ajuda a ressignificar nossa própria vida, mesmo que nós nos identifiquemos com aqueles personagens que vivem padrões psíquicos comportamentais, os quais nós já superamos. Então isso vai fortalecer nossa luta interior contra as memórias do nosso próprio eu, né? Que ninguém pense que as memórias do nosso eu estão apagadas, não. Ah, isso eu já superei. Não, superou não. São 2, 3 reencarnações para a gente superar um padrão psicológico e comportamental.
Quando nós fazemos a identificação com aqueles que vivem nossos conflitos e nossa dubiedade, e aí nós podemos, pessoas como Elvídio Lúcio, como Alba Lucínia, como a Túlia Servina, que só pensavam no problema da casa, da família. Resolveu o problema de casa, pronto, tá bom, agora larga a reza cristã. Eu estava lá só para resolver meus problemas matrimoniais. Resolvi, acabou, chega. Quantas, nossa, se eu estou achando feio ela fazer isso, nossa, eu fiz isso. Eu procurei o centro espírita só quando eu estava precisando. Quando as coisas aliviaram, eu pulei fora. Inventei desculpa aqui, desculpa ali, desculpa colar e sambei fora. Então nós, como dizia o velho Belchior, ainda somos os mesmos e vivemos, não como nossos pais, mas vivemos como nós mesmos já vivemos em vidas passadas. Então ainda somos os mesmos e vivemos como nós já vivemos outrora. É uma licença que eu peço ao Belchior, ao grande Belchior, né, um grande letrista e musicista da nosso país, né? Com o Elvídio, né, que mesmo sendo desonesto, ele conseguiu, por causa do que ele soube que aconteceu com a filha dele, que ela renunciou tudo pelo bem da mãe dela, renunciou tudo, até o futuro dela, a felicidade dela, ela como mulher, como tudo, e passou a viver como um homem. Então aquilo ali fez ele mudar a vida dele naquela existência, né? Então alguém que tenha coragem de se desapegar dos bens materiais, que ele se desapegou, ele entregou muita coisa. Ele começou a exercer naquela vida um processo de desapego dos bens materiais. Não foi um desapego meteórico como Zaqueu fez, mas foi um processo de desapego, né? De despojamento. E Alba Lucínia, que com essa, mesmo tendo essa fragilidade, ela sempre pendia para a justiça, pendia para conciliação, aproximação, né? Ela impediu mais uma vez do seu marido matar alguém. Quando a Télia confessou o crime, que ela colocou uma criança que foi tirada da coluna lactária, que era de um bairro pobre de Roma, onde jogava as crianças para morrer ou para serem adotadas, né? Que as crianças não tinham como se alimentar, por isso chamava coluna lactária. O Elvídio quis matá-la também, usou mesmo, tirou o mesmo punhal e morre miserável, e Alba impediu. Então ela é bem-aventurada. Por bem-aventurados os promotores da paz, os conciliadores. E ela era conciliadora, ela promovia paz. Então ela teve um aspecto muito bacana na vida dela, que depois se repercutiu mais tarde. Ela foi assim um espírito muito bondoso, que inclusive participou das descobertas das terras da América, porque ela foi muito bondosa com Cristóvão Colombo. Ela confiou em Cristóvão Colombo e quis dar oportunidade a Cristóvão Colombo de partir, né, para conhecer os mares nunca dantes navegados, né? Então
Se nós nos identificamos com espíritos assim que tem um padrão mediano e que vivenciam esses conflitos, aqui, peraí, nós podemos também reforçar nossas estratégias de autoburilamento. Se eles conseguiram, então é possível. Então nós podemos apesar de nos identificarmos com eles, e eles, como conseguiram e superaram, nós também vamos conseguir superar. Então a leitura do romance, com a identificação desses personagens, nos impulsiona também. E por fim, quando nós nos identificamos com aqueles que estão além, acima e muito acima de nós, como Célia, por exemplo, aquele sinal neuronal e perispirítico, energético, criado pela admiração, pela devoção. Eu sou devoto de um santo tal, eu sou devoto. Então a devoção, e nós espíritas, a maioria de nós é devoto de algum grande personagem do espiritismo. Uma grande parte da escola espírita é devota da Santa Célia, que a própria Igreja Católica reconhece como Santa Marinha. Então a devoção que nós demos a eles cria um sinal energético que nos impulsiona, que nos arrasta. O próprio sinal que nós criamos nos arrasta. Então isso é muito interessante, porque Pietro Baldi explica esse fenômeno, que é o fenômeno da aspiração do superconsciente. É uma memória do futuro. É a memória da nossa aspiração, do que nós queremos ser. Isso é muito interessante. Então, gente, o que faz esse fenômeno psicológico e parapsicológico dentro de nós é a leitura de romance. Não estou desfazendo das obras básicas, das obras doutrinárias, científicas, filosóficas. São úteis, abrem a nossa mente. Mas não podemos desprezar os romances, porque a metalinguagem do romance vai nos fazer viver em outra dimensão. E vai nos levar a vivenciar aquilo e nos elevar espiritualmente. Então pensemos nisso. Nunca sejamos assim, tenhamos nenhum olhar assim de desprezar. Você só lê romance, você não lê as obras espíritas, só lê romance. Romance não aprende nada, aprende sim. E se alguém quer aprender por via dos romances, nós não temos que tirar o gosto e o prazer dela de ler os romances. Nós não temos esse direito. Nós temos que nos identificar com o que nós gostamos. Se nós gostamos da literatura filosófica, vamos para a literatura filosófica. Leon Denis, que beleza ler Leon Denis. É uma leitura digestiva, saborosa, instrutiva. Se gostamos da ciência, Gabriel Delane, Charles Richer, é bacana também, são grandes heróis. Contribuíram de uma forma assim portentosa para a solidificação da doutrina espírita do nosso mundo. Allan Kardec foi em todos os lados, que ali tem o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma beleza, que é um livro de amor, de ternura, de encantamento. Tem o livro dos Espíritos, que tem respostas filosóficas a questões muito difíceis. Tem a Gênese, que fala das revoluções do planeta e do futuro nosso como sociedade. E tem o Céu e Inferno, que fala sobre essa transição, essa erraticidade em que nós vivemos, transitando entre duas dimensões. E por fim, a literatura mediúnica de Chico Xavier, que nos faz viver assim num ambiente super, hiper, ultra, extra saturado de espiritualidade, beleza, sabedoria.
de uma tal forma que é quase impossível nós termos lido essa literatura toda. Por isso que eu aconselho aqui, legando a Célia essa condição de ser esse espírito que nos atrai por sua beleza espiritual, por sua humildade, por sua renúncia, por sua sabedoria, que nós leiamos esse livro. Quem leu diz: eu já li. Não diga isso não, leia de novo. Novos portais vão se abrir. E não serão portais que vão se abrir apenas no nosso cérebro, formando novas conexões, novas redes neurais, não. Vão abrir redes e sinais de alta sintonia em nosso perispírito. E assim como abre no perispírito, abre também no espírito, que é o princípio inteligente. É o princípio que entende. É o entendimento e é a vontade. Então vamos iluminar o nosso entendimento e a nossa vontade, para que nós possamos nos sentir assim pacificados quando nós tivermos conhecimento e vivenciarmos a vida de alguém maravilhoso, como foi Célia Lúcio, como o seu amado Ciro, como Lésio Munácio, como Neio Lúcio, como Nestório e outros menores, mas que são pessoas assim maravilhosas que estão nas páginas desse livro e que vão nos incentivar, nos impulsionar no nosso trabalho ainda muito lento de nossa revolução íntima, né? Conforme disse alguém que disse para Chico assim: Chico, eu estou com vontade de fazer uma tradução do Novo Testamento. O que você acha? Aí Chico falou assim: meu filho, traduza o Novo Testamento dentro da sua vida. Vai ser muito mais útil. Porque eu faço uma tradução do Novo Testamento, alguns vão ler. Eu mesmo comprei uma tradução nova de um português há pouco tempo. Conselho de uma pessoa amiga lá de São Paulo. Mas se nós lemos a vida de Célia, se nós vemos alguém e acompanhamos a vida de alguém como Chico Xavier, ali está a melhor tradução do Evangelho. Qual a melhor tradução do Novo Testamento? Célia Lúcio, Francisco de Assis, Teresa d'Ávila, São João da Cruz, São Pedro de Alcântara. Esses traduziram o Evangelho. Eles traduziram. Então, nós queremos deixar essa mensagem hoje, né? Vamos agradecer a Jesus. Obrigado, Senhor, que nos concedeste estas reflexões acerca da leitura destes romances da série Emanuel. Concede, Senhor, que abramos o nosso coração e a nossa mente para receber a experiência desses espíritos que, adaptados ao plano físico, no momento em que se encontraram, conseguiram sublimar suas paixões, seus desejos e tornarem-se verdadeiros cristãos. Faz de nós, Senhor, no torbelinho dos movimentos em que nos encontramos neste mundo, tumultuado cada vez mais com as confusões que se estabelecem entre os diálogos, entre as comunicações, entre os entendimentos e desentendimentos, entre as fofocas e as intrigas e as maldades, que possamos, Senhor, buscar uma luz dessa pérola divina
que foi Célia Lúcius para nos instruir e nos moldar como teus discípulos, Senhor. Fica conosco, guarda-nos em seu coração, agora e sempre. Assim seja.